10 horas, 5 minutos, 26 graus. O Band News Porto Alegre vai ao ar para a PUC Pós-Graduação PUC. Acesse PUC-RS/pós e faça a sua carreira acontecer. E também para Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, ali na Rua Quintino Bocaiúva, 818 e no Pontal Shopping. Nós vamos receber agora, conversar com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, bom dia, obrigado por atender a Band News, imagino a sua correria aí, estamos acompanhando o seu trabalho. O que o senhor pode falar agora já de abertura para os nossos ouvintes sobre a situação da cidade? Sim. Bom, então aí o Gustavo, a Bruna e tu, Gilberto, é isso? E a Fabrini. A Bruna e a Fabrini. Gustavo, Bruna e Fabrini. Tá bem, tudo bem. Bom, primeiro, um abraço para vocês, né? Abraço. Bom, deixa eu contextualizar aqui em meio minuto o seguinte. Primeiro, né, não tem faltado crises ao Brasil, né, na área climática, ao mundo, também a nossa cidade. Então, a prefeitura tem um comitê permanente, tem os seus agentes que têm experiência nesse processo. Então, a primeira coisa que fiz foi uma reunião preparatória antes de chegar às chuvaradas. E a gente começou a atuar na madrugada com 1000 deficiências, porque a cidade é alagada, com muita chuvarada, então, mas atuamos naquilo que foi possível na madrugada. E eu passei boa parte no SEIC, fui em casa e voltei, já às 5 horas estava no SEIC de novo, e a gente começou ali uma governança aí envolvendo mais outros órgãos também, especialmente Equatorial, porque continua sendo, mas o principal problema desde a temporada, né, temporal até agora, é a falta de luz, e a falta de luz gera a falta de água, porque não há água sem luz. A gente ainda estima, porque eu não tenho ainda uma precisão e não tem como ter, mas nós chegamos no pico ter 1.200.000 pessoas com problema de água. Hoje está em torno de 400.000, né? Então diminuiu, mas ainda há muita gente que não tem água. Então nós aumentamos aí muito a contratação dos caminhões-pipas, que num primeiro momento, no dia de ontem, eu não podia deixar nenhum hospital sem água, porque eu estou salvando vidas, né? Então nossos caminhões-pipa praticamente ficaram todos envolvidos. Hoje a gente lá levando na Pasilhas e tantos outros lugares, Ecológica, Pedreira, enfim, outros tantos lugares que não tem água. E temos uma expectativa, bom, das nossas ETAs, que são estações de tratamento de água, ficaram 5 sem energia das 6, elas foram recuperando na data de ontem e ainda faltava as ilhas hoje, ainda faltam as ilhas que talvez entrem em funcionamento ainda hoje, portanto passaremos a ter funcionamento nas ETAs. Agora, o nosso ouvinte entendeu, aí está a estação de tratamento, agora as EBATs, que são estações de bombeamento e tratamento de água tratada. Entendeu? Então é o seguinte, eu trato a água, eu tenho que bombear para a primeira estação, segunda, terceira, e tem regiões que tem 10, tem outras que tem 20, até chegar lá no último bairro da cidade. Então eu tenho que ter energia para tratar a água e tem que ter energia para bombear a água. É por isso, e encher as caixas d'água, e as caixas d'água enchendo a primeira, a segunda, a terceira. Então sempre quando falta água um bom tempo, sempre o mais penalizado é o lá da ponta. Então nós estamos trabalhando muito nessa governança. Ontem a gente conseguiu também, nas vias principais, ter um trabalho muito intenso de tirar árvores, porque essas vias centrais passam os ônibus, mas ainda há dezenas, para não dizer centenas de árvores nas ruas interiores, que a gente começou hoje pela manhã com 32 equipes. O Exército está somando essa parceria, algumas empresas, nós aumentamos os contratos que era possível, e alguns parceiros, como a antiga empresa de celulose e outras empresas do entorno aqui que puderam ajudar, estão colocando equipes também de voluntários aí para ajudar. Então, a gente espera também hoje trabalhar bastante na desobstrução de ruas, mas a cidade não volta à normalidade ainda hoje, né? Mas hoje é uma cidade já bem mais normal do que de ontem, né? E espero que amanhã seja assim, que sábado seja assim, e vamos trabalhar intensamente para devolver, né, a nossa normalidade da cidade, não? Sim, prefeito, vou pegar aqui pelo último ponto que o senhor falou e depois a gente vai voltar a falar sobre água e energia, mas o senhor falou sobre a remoção das árvores nas ruas. O presidente da CE Equatorial, em uma entrevista ao Jornal do Comércio, ele apontou a arborização como um dos problemas para a falta de energia. Ele chegou a citar até em algum momento que a manutenção ela é de responsabilidade da prefeitura e que isso não tem acontecido. Como é que a prefeitura tem trabalhado neste ponto especificamente de maneira preventiva para que a gente possa ter uma convivência ali entre árvores que a gente precisa no espaço urbano e a questão energética para que isso não seja afetado aí pelas árvores? Sim. Bruna,
feliz de uma cidade que é uma das mais arborizadas do país, se não a primeira, né? Nós temos aí estimadamente 1.300.000 árvores espalhadas nos espaços públicos, que foram plantadas há muitos e muitos anos lá atrás. E essas árvores não foram chipadas, como agora são as novas plantações. Se elas fossem chipadas lá atrás, a gente podia saber exatamente a hora de cortá-las, de tirá-las, né? Porque ela é uma árvore que nem uma pessoa, nasce, cresce, envelhece e falece, não? Então, quando vem um temporal desse tamanho, com um vento de quase 100 km por hora, é claro que vai cair mais árvore, e caiu, isso é realidade. Agora, todo respeito ao presidente da CE, não é? Todo respeito, estou aqui para... Mas eu quero dizer o seguinte, acho que vocês são bons e competentes jornalistas, é só olhar lá na resolução do contrato da CE quem é responsável pelas podas de alta tensão. E a alta tensão tem duas empresas, é a própria a Equatorial, e quem licencia isso é a FEPAM, e a CPFL, que também é outra empresa que é de transmissão. Então, a elas competem fazer as podas, né, ao longo do caminho que passam as redes. Então isso é competência. Todas as demais podas deposita para a prefeitura e para o prefeito Melo. Está tudo certo? Está tudo certo. Agora, eu, como já sou cascudo, sei que tudo que dá certo na cidade não é com o Melo, mas tudo que der errado é com o Melo. Não. Então, as podas que não são das fiações é comigo. E quer dizer que eu peguei uma cidade que tinha 27, 28 mil protocolos atrasados e vem trabalhando intensamente para melhorar isto. Fizemos e temos um decreto que internamente, quando tem um laudo, né, por um profissional competente, pode fazer, e até tem uma defesa muito forte que, de muitos vereadores e outros que entendia que a gente deveria estender esse laudo para externamente, o que não fiz até agora, não, porque eu tenho medo, às vezes, de uma poda ou de uma retirada de árvores sem muitos critérios. Então, tem o benefício de ter árvores, por um lado, e tem essas dificuldades, mas a responsabilidade, nesse caso, é da Companhia Equatorial, não? Certo. Prefeito, o senhor falou aí sobre falta de água em hospitais e a gente também tem relatos de falta de energia em alguns hospitais, por exemplo, o HPS. Já vou te perguntar também em relação às estações de tratamento, embora isso esteja sendo mais abordado. A Prefeitura não tem geradores para atender esses espaços que são essenciais que se mantenha a energia? Não, pronto-socorro tem gerador. Eu sei que tem gerador. E o que aconteceu, E eu contratei geradores também para botar no Belém Novo, que estão quase chegando. Agora, quer dizer o seguinte, o gerador tem um tempo de duração. Quando ele fica ligado muito tempo, por exemplo, agora no SEIC, por exemplo, ontem ele veio para no break lá, que ele não tem capacidade de trabalhar tantas e tantas horas sem parar. Então, ele tem limite, não? Então, não é falta de combustível, é o limite do gerador. Então, no caso do pronto-socorro e outros hospitais privados, tem geradores, né? E a questão da água, gerada por falta de energia, também que não chegaram nos hospitais. E foi por isso que eu destinei os caminhões-pipas para os hospitais. Porque quando você tem uma crise, eu me lembro, por exemplo, em 2016, quando eu era prefeito em exercício, houve aquele temporal, que acho que vocês acompanharam, e tem uma rua ali em frente ao Moinho de Vento, que é uma rua muito arborizada aqui. Como é que é o nome daquela rua ali? As ruas mais bonitas de Porto Alegre, fica perto do Shopping Total. E eu cheguei lá... Gonçalo de Carvalho. Gonçalo de Carvalho, tá? Isso também. Eu cheguei lá, estava a rua totalmente entupida e os moradores descendo. E uma senhora me disse assim, mas o meu freezer, eu vou perder o que eu tenho. Minha senhora, antes de salvar o seu freezer, eu vou salvar as pessoas, vou salvar os hospitais, vou salvar os asilos, eu vou salvar uma criança que precisa de um aparelho elétrico que está doente em casa. Então, quando tem uma crise, não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem que atender as prioridades. É o que nós estamos fazendo com responsabilidade e com transparência, viu, Bruno? Não? Prefeito, sobre a questão da drenagem, né? Porque a gente vai enfrentar, já estamos enfrentando, enfrentaremos muitas situações como essa, provavelmente seja o nosso novo normal no país e no mundo, essa questão climática, e muitos comerciantes e pessoas perderam uma quantidade imensa de seu patrimônio, de coisas, situações que o volume absurdo de água causa. Qual seria a perspectiva sobre essa questão da drenagem, as bombas de drenagem que também precisam de energia e como o senhor encara esse problema? Sim. Olha, Gustavo, a gente não resolve em 3, 4, 5, 6 anos aquilo que foi acumulado em 50 anos.
o Brasil urbano começou mesmo de forma desordenada na década de 50, 60 mais ou menos, mas 60, 70 aí foi fortíssimo, entendeu? O normal é você fazer cidade ou cidades e depois as pessoas habitarem as cidades. No Brasil não foi assim. O êxito rural, a busca de oportunidades, foi chegando nas grandes cidades e não tinha cidade. Então a pessoa ia para Restinga, não tinha ônibus, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Ia para o Campo da Tuca, a mesma coisa, ia para a Lomba do Pinheiro, a mesma coisa. Bom, e aí ao longo desse tempo, os puxadinhos do poder público foram levando. Leva ônibus, leva lotação, não tem esgoto é céu aberto. Então essa realidade de milhares, de dezenas e dezenas e dezenas de bairros na cidade. E o recurso tem limite, né? Tem limite, não tem recurso para tudo. Eu acho que o DEMAI, né, fez a maior obra de drenagem urbana e tratamento de água que foi no governo Fogaça, que foi, né, o Ponta do Arado, né, aquele investimento de R$500 milhão. Mas, do ponto de vista de esgoto, nós chegamos a 50 e pouco por cento, né, tratamento de esgoto. E na drenagem urbana nós tínhamos um DEP que foi para o DEMAI em 2019, né? E esse DEP, nesse 2019 até agora, patinou muito para funcionar. O que nós estamos fazendo? Isso o povo quer saber. Bom, nós limpamos os arroios, que fazia muito tempo que não se limpava, talvez 4, 5 anos, isso custou 30 milhões para os cofres do município, que é dinheiro do povo. Nós estamos investindo bastante em microdrenagem, mudanças de redes estouradas, redes velhas. Então, morava 1.000 pessoas numa região. Aquela rede atendia as 1.000 pessoas, só que a prefeitura autorizou novas habitações ou irregularmente novas habitações e a rede continua a mesma. Então essa rede não atende mais a drenagem daquela região. Então você tem um passivo que os dados dos DEMAI e que vem, aliás, desde quando eu era vice-prefeito e passou pelo Marquesan e agora está comigo, que é R$4 bilhões para tu enfrentar esse tema. Nós agora estamos aí entre os empréstimos internacionais, tem alguns já mais adiantados, outros menos. O Banco Alemão esteve comigo, levei ele em vários lugares aí, e nós estamos na expectativa de arrumar um grande empréstimo para poder cuidar de drenagem urbana, que é um drama, tanto do Maitá quanto do Arroio Moinho, que já matou, lamentavelmente tirou vida de pessoas, como na Ponta Grossa. Então, a gente está fazendo parte desse processo, Gustavo. Agora, não temos perna para resolver. Tem que ter um planejamento, financiamento, médio e longo prazo, tu entendeu? Para investimentos pesados que a cidade precisa fazer. Então, esse drama das enchentes é nosso e do Brasil, não? Prefeito, muito bom dia. Quem fala contigo agora é a Fabrini. E justamente sobre essa questão de planejamento. Nós temos conversado por aqui o quanto os alertas e avisos são importantes e o quanto que eles ajudam justamente isso, ao planejamento. O que Porto Alegre tem feito considerando isso e considerando também o que está por vir? Sim. Deixa eu dizer... Bom, nós melhoramos bastante a governança nesta área, mas eu penso que essa governança climática, ela não deveria reduzir a uma cidade. O meu problema aqui é o mesmo de Canoas, de Guaíba, das 19 cidades da região metropolitana. Então, o que eu tenho dito ao governador, ao governo do estado, é que a gente precisa ter uma governança regional, e inclusive a divisão da conta deveria ficar com todos nós, para ficar mais barato. Não? Mas o que eu fiz aqui em Porto Alegre para melhorar? Primeiro, eu trouxe a Defesa Civil para o gabinete do prefeito para sinalizar que ela está no centro do poder. Nós tínhamos aí meia dúzia de pessoas ali, eu contratei 30 agentes da Defesa Civil, né? Hoje, 2, 3 vezes mais do que tinha de agentes, né? Então, isso está ajudando um pouco. Contratei um clima-tempo, né? Que são 17 medições de microclima espalhado pela região, pelas regiões da cidade, que me sinaliza no meu telão aqui a quantidade de chuva, ventos. Agora, quando é de fora, eu dependo da sala de situação do Estado, e aí, nesse aspecto, não é o Estado que está mal, né? O Brasil está mal nisso, os radares que atendem o Rio Grande do Sul, um fica em Santa Catarina e outro fica lá em Canguçu. Então, tem que ter um sistema melhor de medição de água, de régua, velocidade de vento, porque numa cidade, num novo normal que disse o Gustavo, que eu acho que veio para ficar, você tem que ter um sistema de prevenção, você tem que adaptar as cidades, né? Essa adaptação passa daria aqui vários seminários, drenagem urbana é uma, enterrar-fio é outro, as questões, né, de tudo, tantos outros desafios, moradores em situação de risco, que tem 82 mil
moradores, quer dizer. Então, essa adaptação o Brasil precisa enfrentar. E eu acho que, de forma responsável, não é transferir responsabilidade para ninguém. Eu tenho dito ao ministro Helder Barbalho, das cidades, em vários momentos, e ele concorda comigo. Não. Tem que ter uma governança nacional respeitando as realidades regionais e locais. Ou seja, o governo federal tem, da mesma forma que ele criou Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas nacionais, o SUAS, né, e tanto o Fundeb, tem que criar uma política nacional climática e uma forma de financiá-la. Bom, se eu não posso aumentar imposto, porque o povo não aguenta mais, de onde é que eu vou tirar um dinheiro para poder destinar para esta área? Porque aí eu envolvo o seguinte, tá bem, eu tenho que acolher, vamos lá, 82 mil pessoas nas áreas de risco. Bom, se for nessa toada que está aqui, nós vamos levar 100 anos para acolher essas pessoas. Não dá para ser isso, né? Então, para acolher pessoas, eu tenho que ou fazer edifício, ou fazer casa, ou pegar casa que já está pronta e comprar, ou comprar apartamento, para dizer, olha, você está sendo acolhido numa outra região, e imediatamente também criar uma governança urbanística para outras pessoas não voltar para aquela região, porque se eu tiro ele da beira do arroio e o vizinho entra de novo, bom, então a minha política foi falida, né? Então, porque tem mais de 80 mil pessoas que têm dificuldade de moradias. Então, se eu tirar ela e não fizer também urbanisticamente uma decisão, tomar uma decisão de não voltar gente, bom, eu vou enxugar gelo, entendeu? Então não é uma coisa tão fácil, mas eu creio que nós estamos fazendo a nossa parte e penso que as políticas devem ser de município, não de prefeito, e quem nos suceder há de fazer a sua parte também, não? Sim, prefeito, o senhor falou aí sobre a questão de um planejamento integrado e concordo que tenha que ter aí uma orientação nacional que não se tem, ou minimamente regional, né? Nem mesmo o governo do estado tem atuado nessa coordenação entre municípios, porque o limite que se estabelece, ele é dos homens, não é da natureza, né? Mas pensando no que se tem condição de fazer hoje, está em andamento uma revisão de plano diretor, que é o que determina aí o planejamento da cidade como um todo, que precisa dialogar com esses planos setoriais, por exemplo, da drenagem e vários outros, né? Como é que hoje está se conduzindo para integrar o que precisa ser feito, por exemplo, das bacias de drenagem em relação ao planejamento de novas construções, novos loteamentos, expansão da cidade? Como é que vocês estão orientando isso aí na revisão? Sim. Olha, acho que esse debate que foi interrompido e agora estão fazendo as eleições aí dos conselheiros de volta depois dessa decisão, eu espero poder mandar depois das eleições a revisão do plano diretor. Eu considero o plano diretor de uma cidade a lei mais importante, porque ela regula, né, o que você pode, o que você não pode, que cidade você quer, né? E essas integrações, elas são fundamentais, porque o plano diretor ele tem que dialogar com a mobilidade. As pessoas querem morar onde tem mobilidade, as pessoas querem morar onde tem esgoto, tem luz, tem água, entendeu? Tem a creche, tem educação, tem a cultura. Isso é o desejo de todo mundo. Isso é realidade de toda a cidade? Claro que não, né? Então, acho que o plano tem que levar em consideração tudo isso, né? Por isso que eu sempre fui um grande crítico e continuo sendo um grande crítico quando você reduz a discussão do plano diretor simplesmente à altura. Eu acho isso de uma fragilidade enorme, sem nenhuma sustentação, né? Porque o melhor remédio para mim, né, com respeito de quem pensa diferente, climático, né, para combater a questão climática, é claro, a cidade tem que adaptar, tem que né, zerar a questão do CO2, que é um grande problema hoje das cidades. Mas se ele adotasse como plano número 1 de combate à climática, o combate à pobreza, eu já diria que esse remédio ajudaria muito, porque tudo isso que nós estamos falando é porque tem milhares de pessoas no Brasil que não têm acesso à moradia digna, à escola digna, e tudo isso. Então, isso é o Brasil rico, grande, PIB, exportador, mas que tem uma má distribuição de renda terrível, né, ao longo da sua história. Não é nesse ou no governo anterior, no anterior do anterior. O Brasil Império foi assim, o Brasil Velha República foi assim, o Brasil Nova República é assim. Não. Prefeito, para a gente ir encerrando aqui, o senhor é extremamente experiente nas movimentações políticas da cidade, conhece todas as forças democráticas que fazem parte da cidade, e a gente está em ano eleitoral, provavelmente o senhor seja o candidato à reeleição pelo PMDB, e eu queria saber a sua opinião sobre essas movimentações de outras forças políticas que já estiveram ou com o senhor ou com o PMDB na prefeitura e que estão manifestando e fazer um caminho próprio, como o PDT, o PSB, até o PSDB, o partido do governador Leite, e
E como escapar também de uma polarização que toma conta do Brasil, que seria uma coisa PT anti-PT ou Bolsonaro anti-Bolsonaro, e como o senhor pretende, de alguma forma, pensar esse caminho dentro dessa selva toda que está se formando politicamente? Tá. Gustavo, em respeito a ti, né, pela pergunta, eu tenho procurado não tratar de eleições ainda, especialmente no momento de crise que nós estamos vivendo. Seria até desumano da minha parte ficar falando em eleição quando eu tenho que resolver a água, o esgoto, a falta de luz, tá? Eu respeito... primeiro, tem uma aliança que foi concebida, né, do governo que eu lidero em 2 momentos, primeiro turno, depois no segundo turno, e depois se agregou até depois do segundo turno. Então, essa aliança está posta até o dia 31 de dezembro, e, portanto, qualquer movimento de qualquer partido para constituir candidatura é absolutamente legítimo, né? Legítimo. Por quê? Porque os partidos querem disputar a eleição, porque querem afirmar suas posições. Então, e acho também, né, que a gente tem que respeitar isso. Então, eu respeito isso demais da conta. Eu vou me posicionar sobre eleição, sobre reeleição, se eu pessoalmente vou ser candidato à reeleição ou se vou defender uma candidatura dentro do nosso espectro aqui político, no mês de abril. O certo é que eu vou estar na eleição, seja como candidato, seja como cabo eleitoral, porque entendo que esse projeto tem feito transformações na cidade e vou defendê-lo, não? Agora, eu acho que sim, teremos polarização, independente de quem ser o candidato, mas não na graduação de uma eleição nacional, porque eu acho que o cidadão também está cansado disso, né? O sujeito, ideologia resolve algum problema, tapa algum buraco, acolhe o morador de rua, acaba com a fila do SUS, coloca as crianças que não têm creche na creche. Claro que não. Isso é discurso e narrativa para tentar ganhar a eleição. Então, acho que esse é o debate que a cidade vai ter que escolher para que lado ela quer ir. Ela quer isso ou ela quer um gestor que enfrente as demandas da cidade, respeite quem pensa diferente? Porque eu sou de uma geração, Gustavo, que eu estava ali na esquina democrática, em tantas esquinas democráticas que vieram a ser depois, para lutar por democracia. E para mim tem um pilar fundamental na democracia, sabe qual é? É respeitar quem pensa diferente. E nós estamos vivendo uma época de polarização que nenhum lado respeita o outro. Verdade. Quer dizer, quem é da direita não respeita a esquerda, quem é da esquerda não respeita a direita, dizendo o seguinte, então não há verdade absoluta. Tem coisas que a direita pode fazer, que tem coisa boa, coisas que a esquerda pode fazer. Agora, tem que ter equilíbrio nisso. Então é o seguinte, eu vejo aí tantas coisas assim que são discussões rasas, sem fundamento. Eu não entro nessa, viu? Eu estou olhando aqui para a cidade, não vou tratar de eleição agora, e o meu foco é cuidar da cidade e das pessoas. Não? Perfeito. Prefeito, aqui para a gente encerrar e tratando aí da situação que estamos vivendo, te deixo aqui aberto espaço se quiser passar alguma orientação à população e até te peço só para retomar aí uma resposta ali do começo da entrevista, porque chegaram várias mensagens aqui nesse sentido em relação aos geradores, né? O senhor disse, tem nos hospitais geradores, está sendo alugado para as estações de tratamento de água, né? Mas a questão é, a prefeitura talvez não seria o ideal que a prefeitura tivesse para ter essa resposta mais imediata numa situação como a que estamos vivendo? Bruna, os hospitais públicos têm geradores. Não me compete governança de hospital privado ou parcerizado. É uma governança que cabe a eles. Não cabe eu responder pela Santa Casa, mas pela é que Vila Nova. A gente tem informação de reportagem, na nossa reportagem, que o hospital ali de pronto-socorro, ele teve, se não ele todo, mas pelo menos teve falha ali de energia. Então o gerador talvez não tenha dado conta. Mas eu te respondi sobre isso, talvez tu não tenha ouvido. Não, eu ouvi, mas é que é isso, assim, a prefeitura talvez não poderia ela ter ali à disposição para uma situação como essa. Podemos ter um segundo gerador? Podemos ter. Então, agora é o seguinte, as pessoas acham assim, eu teria que subir a tarifa da água para R$ 7,00 o metro cúbico se eu tivesse que alugar geradores para toda a cidade. Eu tenho 87 estações de bombeamento. Esse não é o caminho, Bruno. O caminho é a prestadora de serviço melhorar a qualidade do serviço. Nós pagamos por isso. Agora, só que quando você vai comprar uma calça, uma camisa, um telefone, e você não gostou daquela loja que te vendeu, você muda de produto. Então, se eu comprei um telefone da TIM e não está bem, eu mudo para Claro, eu mudo para Vivo. Agora, quando tem monopólio, quem tem que tratar disso é o regulador. E as agências reguladoras no Brasil vão muito mal, muito obrigado. Porque ele tem um monopólio, eles não fiscalizam. Então, a ANEEL tem que vir para esse jogo. Eu acho que o serviço público pode ser prestado pelo público, pelo privado, pelo parcerizado. O importante é que ele seja serviço público. Olha, a SE pública era tão boa assim, então por que ela foi privatizada? Quer dizer, então tem problemas lá atrás? Teve problemas lá atrás.
E tem problema agora, talvez de relacionamento, talvez de falta de humanização, eu acho que está faltando um projeto de governança, e aliás eu tenho me posicionado sobre isso, agora acho que em momento de crise a gente tem que resolver problemas, e é o que eu estou fazendo. Quanto ao apelo à população, eu queria dizer o seguinte, se possível, as pessoas ficarem em casa ainda na data de hoje, talvez um pedaço de amanhã, nos ajudarão muito as pessoas fazendo isso. Porque quanto menos movimento tiver nas ruas de Porto Alegre, mais as equipes podem trabalhar, retirar árvore, retirar fios, quer dizer, e também tem uma questão de segurança, porque às vezes tem fios, tem árvores energizadas, que nós temos toda uma governança para tirar. Então, esse é o pedido que eu faço à população. Tá bem? Muito bem, 10 horas e 30 minutos, estamos conversando com o prefeito Sebastião Melo. Prefeito, muito obrigado por atender aqui a Band News e tenha um bom dia de trabalho, aqui as portas sempre abertas para o senhor. Obrigado, abraço a todos e a minha solidariedade a tantos quantos, não só Porto Alegre, foram atingidos, e a dor deles é a nossa dor. Né? Obrigada, bom trabalho, prefeito. Obrigada, prefeito. Muito bem, 10 horas, 31 minutos, 26 graus, vamos ao intervalo, a gente já volta com o Porto Alegre Band News.